Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre a hora certa de ir para o hospital quando você está em trabalho de parto. Essa é uma dúvida super frequente e é muito importante a gente saber quando devemos de fato ir para evitar duas situações que são antagônicas, mas que são igualmente não desejadas, né, para o momento de parto. A primeira que é ter um parto desassistido, né, acabar não sabendo a hora certa de ir e parindo sozinha no carro ou dentro de casa, isso é absolutamente não indicado, então temos que ter segurança para ir no momento certo e não passar por um parto desassistido. E a segunda é chegar muito cedo no hospital, ter uma internação precoce e acabar ficando refém de diversas intervenções médicas, como a ocitocina sintética para acelerar o parto, entre outras coisas, né, que a partir do momento que a gente entra no hospital, a gente fica mais suscetível a passar. Então vamos lá, a primeira coisa para você entender qual é o momento certo de ir para o hospital é você conhecer as fases do trabalho de parto. Você precisa saber o que são os pródromos, o que é a fase latente, o que é a fase ativa do trabalho de parto, como o corpo da mulher costuma se comportar, né, em cada uma dessas fases, quais são os sintomas, os espaços entre as contrações, enfim. E esse assunto é um assunto muito denso, muito importante também, inclusive eu já gravei um vídeo sobre ele, né, falando rapidamente sobre as fases do trabalho de parto. Então, digamos que você já conhece as fases do trabalho de parto. A hora certa de ir para o hospital, em termos de andamento do parto, é na fase ativa. Ou seja, quando você estiver tendo contrações ritmadas, intensas, com intervalos pequenos, mais ou menos aí de 3 minutos, né, entre as contrações e com uma duração de pelo menos uns 40 segundos, né, que ainda é uma duração pequena. A gente considera contrações boas a partir de 55 segundos, 1 minuto. Mas ok, a partir de 40 segundos já tá ok. Ou seja, a gente costuma dizer que você tem que ter 3 contrações dentro de 10 minutos, né? No período de 10 minutos tem que ter 3 contrações, que dá mais ou menos esse intervalo de 3 minutos e pouco. E isso já tem que estar acontecendo há algum tempo, então você pode monitorar aí durante 1 hora, mais ou menos. Ah tá, tem 1 hora que elas estão vindo assim, aí você já sabe que é de fato uma fase ativa que chegou. O que não garante também que você vai chegar lá no hospital e estar, né, com uma super dilatação. Eu já acompanhei partos em que a mulher estava contraindo há 2, 3 horas nesse padrão de 3 em 3 minutos e chegou, estava com 5 centímetros. E ok, mas pela segurança nós fomos e não temos como saber a dilatação, né? A menos que a gente tenha disponível uma enfermeira obstétrica para fazer o exame de toque, caso a mulher deseje também. Então a gente tem que se basear nesses outros indicativos, né, que o corpo dá, que são as contrações, entre outras coisas que vocês aprendem conhecendo a fase ativa. Só que é muito importante a gente sinalizar uma coisa. Eu respeito muito a intuição da mulher. Nesse caso mesmo, né, da mulher que chegou com 5 centímetros de dilatação, a gente foi porque ela quis ir, né? O nosso combinado do plano de parto era esperar um pouco mais, esperar mais algumas 2 horas. Se essas contrações continuassem assim, apertassem mais, aí iríamos, né? Porém, a gente tem que ouvir a mulher, ouvir o que ela quer, com o que ela se sente segura, o que o corpo dela precisa para aquele momento. Porque, gente, quem vai bancar se der alguma coisa errada, né? Não que dê, assim, por causa disso não dá, mas seja lá o que for, né? Se essa mulher está desejosa, se essa mulher fala, não, eu não vou esperar tanto tempo de contração assim, eu preciso ir, eu quero ir agora, eu tô insegura, vá, se ouça. Da mesma maneira que se você estiver contraindo super, né, e enfim, 3 em 3 minutos, tenho que ir agora, não tô afim, eu sinto que ainda tá de boa, eu sinto que ainda, meu corpo ainda tem muito pra vivenciar desse parto, vai ser um parto talvez longo, então eu ainda tô muito bem pra ficar em casa. Fique, desde que você esteja segura, de fato, ou seja, você tem que ter um hospital disponível, próximo de você, né? Ou, vou para um hospital mais longe, mas, tá de madrugada ainda, a gente não vai pegar trânsito se a gente ficar mais tempo em casa. Enfim, esses detalhes têm que ser observados. Eu, como doula, eu analiso caso a caso. Não é toda mulher que a gente consegue ficar muito tempo em casa. Se essa mulher vai parir a 40, 50 quilômetros da sua casa, né, a gente precisa reavaliar esse momento.
Se essa mulher está do lado do hospital, a 3 minutos de carro, a gente consegue ter uma folga maior. Então são várias situações que a gente precisa observar. Mas de maneira geral, para quem não tem doula, para quem não vai ter esse suporte profissional na hora de fazer essa grande escolha, né, de quando ir para o hospital, conheça a fase ativa do trabalho de parto. Normalmente ela é marcada por um momento em que a mulher já começa a se desligar das questões materiais, do que está ao seu redor, né? A mulher já fica mais livre, mais selvagem, já começa a vocalizar quando vem as contrações, que é aquele que a mulher faz, que é lindíssimo, inclusive. A mulher geralmente tem episódios de vômito ou pelo menos náusea, né? Quando não vomitam, elas relatam bastante náusea, porque a ocitocina endógena que a gente tem no corpo e que produz essas contrações, ela quando vem nessas grandes quantidades aí para contrair bastante na fase ativa, ela costuma causar um pouco de náusea. Então a gente observa a mulher vocalizando, a gente observa a mulher com náusea, a gente observa a mulher adotando posições, né, durante o trabalho de parto, ela já começa a se movimentar, agachar, né, ficar de cócoras durante uma contração, ela já começa a ficar incomodada e buscar um posicionamento que deixe aquilo mais confortável, né? Então a gente tem que observar tudo isso. A mulher costuma ter diarreia, mas a diarreia também começa lá na fase latente, então você não pode ficar se prendendo nesse sintoma, não. Nesse momento, às vezes, a mulher também já não consegue mais tolerar ingerir nem água, nem comer, né? A mulher fica realmente mais focada ali no seu corpo, nas suas sensações, nas suas contrações. A gente percebe que muda claramente, é como se virasse uma chavinha. Aquela mulher que na fase latente consegue conversar, consegue alimentar, consegue, às vezes, responder o WhatsApp, interagir com as pessoas entre as contrações, na fase ativa mesmo, quando o bicho tá pegando, ela já não consegue ter esse contato para além do teu corpo, né? As coisas vão ficando geralmente mais fechadas nela, né? Literalmente a mulher fica num estado mais selvagem, né? Da natureza humana, feminina, enfim. Então a gente observa tudo isso. E o que resolve, né, ali para você ficar em casa, se você quiser ficar mais tempo e precisar de um conforto, um alívio, né, para suportar essas contrações que são infinitamente mais intensas, dolorosas e vêm muito mais próximas umas das outras do que na fase latente, banho bem quente, assim, água muito quente caindo na região da dor. Tem mulher que sente dor na barriga, tem mulher que sente dor na lombar, então banho quente. Sentar na bola suíça, né, a bola de pilates e movimentar a pelve ajuda bastante. Receber massagens, muitas massagens com pressão na lombar. Aromaterapia, para quem gosta, né, quem é adepta. Quem tiver disponível um profissional de acupuntura ajuda muito. Mas tá sozinho em casa, com um companheiro e precisa resolver essa situação, ficar mais tempo em casa e passar por essa fase, né, do trabalho de parto, banho quente, massagem, bola suíça, né, para adotar posições que sejam confortáveis, tá bom? E sempre optem pelo seguro. Na dúvida, vá para o hospital, né? A gente não deseja, não orienta jamais um parto desassistido sob hipótese alguma, seja em tempos de Covid, seja o que for. Lugar de mulher parir é onde a mulher tem assistência adequada. Para parir em casa, tem que ter assistência adequada, tem que ter equipe. Para parir no hospital, né, uma maternidade que te atenda também. Eu sei que em tempos de Covid está todo mundo com medo, né, de ir para o hospital, é um ambiente altamente contaminado e, enfim, ninguém quer ter contato com esse vírus. E sim, é muito importante, mais do que nunca, saber a hora certa de ir para o hospital durante o trabalho de parto para evitar essa permanência desnecessária lá, né? Então a indicação que eu tenho dado para as mulheres é, se estiver dentro da sua possibilidade financeira, que a gente sabe que não é para todo mundo, infelizmente, contrate uma enfermeira obstétrica, porque ela vai poder te dar um diagnóstico melhor, mais técnico, mais preciso de em que pé você tá, né? Até quando é de fato seguro ficar em casa, né? Ou tem uma doula, que a doula não vai fazer nenhum tipo de exame, mas tem uma outra avaliação subjetiva e consegue também identificar muito melhor a fase do trabalho de parto que você está. E se de tudo você não
não tem como ter uma doula, uma enfermeira, alguém para te auxiliar nesse momento. Estude, e na verdade com doula ou sem enfermeiro estude também, mas enfim, estude muito as fases do trabalho de parto, converse com mulheres que passaram pelo trabalho de parto, converse com alguma doula que esteja fazendo atendimento voluntário online, eu estou fazendo inclusive, assista meu vídeo sobre fases do trabalho de parto, conheça, entenda como o teu corpo vai se comportar nesse momento, para que quando você esteja passando, você possa identificar e entender mais ou menos que você deve ou não ir para o hospital, tá bom? Um abraço e boa sorte para todas!